Precisa falar de Cuba. Eu anunciei no começo e foi um evento muito quente no fim de semana, porque foi a primeira vez em 27 anos, há quase 30 anos, Cuba não registrava uma manifestação ou várias manifestações, porque houve em mais de uma cidade, tão grande contra a ditadura. O Paulo está na Flórida, né, Paulo, que vive muito de perto essa situação cubana. Eu queria que você começasse com as suas impressões sobre o que aconteceu em Cuba nesse fim de semana, e a gente vai mostrando algumas fotos aí para quem eventualmente não tenha visto a repressão fortíssima da ditadura cubana em cima da população que se manifestava, inclusive, por saúde, né? O problema da Covid está pegando muito forte lá, a população está sem remédio, sem vacina, sem tratamento, sem hospitais, sem vaga em hospitais. E a gente sabe que é uma população que passa fome, inclusive. Paulo? Pois é, eu inclusive busquei uma informação direta, tive em contato com uma pessoa aqui aqui na Flórida a gente tem a maior população cubana do mundo fora de Cuba, né? Então aqui justamente no sul da Flórida, de onde eu estou. E eu procurei o contato direto para pegar uma fonte primária, para pegar alguém que estivesse em Cuba para me dizer como é que está a situação. E aí a informação que eu recebi do chefe, por um acaso, da igreja, que é uma espécie de igreja filial, não é uma filial, mas é uma igreja associada à minha igreja aqui na Flórida, ele me deu a seguinte informação, ele falou que o povo está sob bastante pressão, que não existem suprimentos médicos, nenhum tipo de remédio ou comida. As leis de toque de recolher na maioria do país já estão começando ao meio-dia ou às 2 da tarde. Você não pode cruzar de uma cidade para outra e não pode entrar ou sair de Havana. As pessoas estão passando o dia todo em filas grandes para pegar alguma porção, pequenas porções de comidas. Falou que ontem, no sábado, no domingo, perdão, a população, no dia 11, né, a população de Cuba foi em várias cidades, não foi só em Havana, foi em Havana, Artemisa, Mayabeque, Camagüey, Santiago, várias províncias, e os protestos muito, muito, muito grandes. Não está funcionando nem rede social, nem internet, boa parte do país totalmente sem energia elétrica, inclusive cortaram a energia elétrica das pessoas para impedir que as coisas funcionem. Enfim, essa é a situação. Enquanto isso, o presidente está dizendo para as forças revolucionárias irem às ruas e basicamente incitando a violência contra as pessoas que estão fazendo as suas demonstrações pacíficas, ou seja, não só utilizando as forças policiais de repressão do Estado, mas incitando a própria população ao conflito civil. E o que eu acho curioso, um capítulo que eu acho curioso nessa história toda, é que o Twitter, o Facebook, etc., não estão cortando as redes sociais do presidente, a rede social do governo cubano, mesmo havendo incitação explícita do governo à violência. Eu queria lembrar, só para fazer porque se a população não percebeu quão descarado é a incoerência desses iluminados das Big Techs, das grandes empresas de tecnologias, mas o presidente dos Estados Unidos teve as suas redes sociais, o seu YouTube, o seu Facebook, e outras pessoas que simplesmente retransmitiram os seus discursos, tiveram as suas redes sociais derrubadas, porque a CNN inventou uma mentira, que depois foi replicada pelo Congresso, por membros da oposição, de que o presidente teria incitado a invasão no Capitólio, quando, na verdade, o presidente disse exatamente o oposto. Ele pediu à população que o fizesse pacificamente, que demonstrasse sua vontade pacificamente. Agora a gente tem, no lado do governo de Cuba, incitação aberta à violência e seguem as contas nas redes sociais abertamente funcionando sem nenhum tipo de problema. O que é claro, que fica claro para qualquer um que está observando, ora, a agenda é ideológica, o ponto de corte é ideológico. Incitação à violência revolucionária de esquerda pode. Qualquer coisa, mesmo que pacífica do ponto de vista da direita, aí não pode. Eu também não estou vendo o senhor Rodrigo Maia, que sempre adorou dar qualquer palpite de qualquer coisa, sobre qualquer assunto, não estou vendo essas outras lideranças brasileiras, nem mesmo os membros das comissões brasileiras no Senado, na Câmara de Relações Exteriores, darem as suas opiniões, os seus protestos. Eu vi o presidente Bolsonaro falar contra, mas eu não vi nenhuma dessas autoridades. A própria imprensa brasileira, em boa parte, faz questão de servir como assessoria de imprensa do governo cubano.
Então, só para ficar claro para o espectador, a linha de corte é sempre uma linha de corte ideológica. No final das contas, a esquerda quer saber da sua revolução, quer saber se tudo é permitido. Ninguém está preocupado com o povo, ninguém está preocupado com democracia, ninguém está preocupado com liberdade de expressão. Está preocupado com a agenda de esquerda. E Cuba, a gente sempre sabe, a gente viveu, a gente cresceu ouvindo sempre que Cuba era uma maravilha. Cuba era um país espetacular, onde, segundo o próprio Felipe Neto, você não tinha analfabeto, a medicina cubana era uma maravilha. Aliás, Cuba teria, né? Cadê a tal da vacina da Covid de Cuba? Cuba é um espetáculo, Cuba é uma maravilha, segundo a imprensa brasileira. Agora a gente está tendo um choque de realidade que quem está aqui no sul da Flórida sabe. Cuba é o inferno da América Latina. Cuba é o que há de mais próximo do inferno na América Latina. A gente sabe disso aqui porque nós aqui vivemos... Primeiro, né, basta você observar. Tem alguma coisa de muito errada quando alguém resolve atravessar um oceano a nado para ir de um país para outro. Né? Ninguém atravessa um oceano a nado se não estiver vivendo condições muito violentas, muito tristes, e a gente já tem esse êxodo de cubanos para os Estados Unidos em balsas, a nado, em barquinhos, enfrentando condições muito adversas para poderem estar aqui. Mas aqui a gente tem o contato direto com milhares de cubanos. Toda vez que eu encontro um cubano, eu faço questão de bater papo, de conversar. E quando a gente encontra a realidade, eu até hoje não encontrei um cubano dizendo não, lá era muito bom, eu vim para cá porque acabei tendo que vir, vinha meio contra-gosto. Não, todos relatam o seu inferno. Inclusive, os eleitores cubanos estão dentro dos Estados Unidos hoje entre os eleitores mais conservadores do país. Por quê? Essa geração de filhos de cubanos, netos de cubanos, ou pessoas que vieram para Cuba e obtiveram a sua cidadania. Porque essas pessoas viveram na pele o que é a realidade cubana. Que não é essa realidade que a imprensa brasileira, que os intelectuais brasileiros, que vários políticos brasileiros, inclusive políticos que estão disputando agora as próximas eleições presidenciais, né? A princípio, estou me falando aqui especificamente do Lula, mas também do Haddad, pessoas que diziam que Cuba era uma maravilha e que deram uma série de benefícios para Cuba. Agora, um rápido parêntese nesse sentido. O governo de Cuba só não caiu, só não acabou, graças ao PT. Sim, porque foi o programa Mais Médicos e os investimentos cubanos, através do BNDES, os investimentos brasileiros em Cuba, através do BNDES e de outras fontes indiretas, que permitiram que esse regime sanguinário, ditatorial, permanecesse no poder. Então, nas próximas eleições, nós temos que ter também a responsabilidade de pensar que, além de destruir o Brasil, esse grupo político destrói o restante da América Latina e financia essas atrocidades que a gente está tendo a oportunidade de ver um pouquinho nos últimos dias. Paulo, bem lembrado a parca cobertura da imprensa e o silêncio de tantos esquerdistas no Brasil, líderes de esquerda que enaltecem Cuba, que dizem que Cuba é uma referência na saúde, na educação. Hoje ninguém falou, mas eu queria lembrar que a Gazeta do Povo publicou de ontem para hoje várias matérias sobre Cuba, inclusive alguns dos links eu deixei anexados junto com a descrição dessa live na Gazeta do Povo para os assinantes. Se você não é nosso assinante, eu te convido a se tornar nosso assinante. Esse QR Code da tela aí é para você se tornar nosso assinante, para você vir conhecer nosso conteúdo, chamar também amigos para conhecerem. Aliás, chama para a live aqui que a gente ainda vai conversar mais um pouquinho. E sabe quem mais falou de Cuba hoje? Presidente Jair Bolsonaro. Estou com o tweet dele aqui aberto. Abre aspas para o presidente. Todo apoio e solidariedade ao povo cubano que hoje corajosamente pede o fim de uma ditadura cruel que por décadas massacra a sua liberdade enquanto vende para o mundo a ilusão do paraíso socialista. Que a democracia floresça em Cuba e traga dias melhores ao seu povo.